Fala galera da 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos a mais um 5 Minutos Entrevista, nossa terceira temporada, esse espaço para poder falar de cinema nacional, para poder falar com diretores, atores, produtores, equipe técnica, para falar desse cinema brasileiro incrível, né? Essa nova guinada do cinema brasileiro com grandes filmes. E nesse episódio de hoje, eu vou ter o prazer imenso de conversar com o diretor, roteirista, montador, produtor, Érico Rassi, que fez, eu já adianto aqui, um dos maiores filmes desse ano, um dos filmes mais incríveis. É um filme que veio, participou de muitos festivais ano passado, estreou esse ano, é uma pérola do cinema brasileiro, um filmaço, gente, vocês precisam ver, que é o filme Oeste Outra Vez. Érico, muito obrigado por estar participando dessa entrevista, por poder conversar com a gente. Vai ser um bate-papo incrível. Você é um diretor talentosíssimo e o filme é precioso demais, hein? É maravilhoso. Olha, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o espaço aí e a oportunidade. Estou à disposição de você aí para a gente conversar e, enfim, estou aqui aberto a qualquer pergunta sua e Vamos lá. obrigado pelo. Poxa, eu que agradeço. Também sou roteirista, roteirista iniciante, né? Estou no terceiro ano aí de roteirista. E eu, de roteirista para roteirista, eu queria perguntar para você, Érico, esses personagens peculiares de Oeste Outra Vez, de onde surgiram? Quem são esses personagens? Várias pessoas em um só, porque são personagens riquíssimos, né? De todos eles, né? Do mínimo, da pequena participação à grande participação do filme, todos são Bom, riquíssimos. De onde vieram esses personagens de Oeste Outra Vez? bom, eu sempre faço muita pesquisa, né, durante o processo de escrita, um pouco antes, um pouco durante, né, Uhum, e uma parte dessa pesquisa consiste muito em entrevistas, né? Então, durante a escrita do Oeste, quando eu comecei a fazer o primeiro outline do roteiro, eu já fiz algumas imersões em algumas cidades do interior de Goiás, né? E entrevistei muitas pessoas, entrevistei muitos, principalmente homens, né? Nesse primeiro uhum, momento. Então eu entrevistava homens sem muito recorte, né? Pegava desde um fazendeiro ou um trabalhador rural ou alguém que tivesse um cara que trabalhasse num salão num cabeleireiro e fosse cortar meu cabelo, eu aproveitava para entrevistar ele e tentava uhum, ser o mais menos direcionado com as perguntas, né? Para deixar vir sim, sempre ser surpreendido ali nos depoimentos deles, né? uhum, Então eu acho que os personagens são realmente são todos eles são misturas de vários personagens e também de muita uhum, coisa de uma pesquisa literária que eu faço muito grande. Eu li muita literatura regional durante a escrita do roteiro também, né? Comecei lendo Guimarães Rosa e acho que o principal livro do Guimarães que me ajudou e que me deu o disparo inicial dramático foi o Sagarana, né? Principalmente um conto que chama O Duelo, que conta uma uhum, história de, se você lembra desse conto, mas ele conta uma história de dois homens também brigando por causa de uma mulher. A diferença é que essa mulher ela não conseguia se decidir com qual deles ela queria ficar. Ela, na verdade, queria ficar com os dois. No Oeste, a mulher não quer ficar com nenhum. Então, eu acho que os personagens são uma grande mistura assim de pesquisas que podem vir de entrevistas, podem vir de derivações de personagens que vêm da literatura, né, derivações de personagens que vêm do cinema, né, mas tem muita coisa que é de pesquisa, né, e muita coisa que é de entrevista, principalmente. uhum. A concepção visual de Oeste Outra Vez também fez parte dessa, veio também dessa pesquisa que você fez de campo, além de conhecer pessoas, essa concepção visual, porque Uhum. é, é um filme assim que de fato não dá para identificar em que localização do Brasil está, em que período do tempo, né? Apesar de aparecer um celular, a gente não sabe
o quanto moderno é, né? Se é 2024, se é ali comecinho, não dá para a gente identificar. Eu Uhum. achei incrível isso, porque normalmente os filmes brasileiros, né, a gente sabe que está sendo, é na Bahia, é Salvador, é Rio de Janeiro, é São Paulo, mas o Oeste outra vez é literalmente assim um lugar do Brasil, né, onde aquelas pessoas vivem e eu achei aquilo magnífico porque é uma coisa que acontece no cinema europeu, cinema americano, assim, de eles fazerem nos lugares, mas não necessariamente explicar qual o nome daquela cidade, o nome daquele bairro, o país, né? E aqui no Brasil a gente meio que tem essa necessidade de explicar. Aqui é São Paulo, Rua da Liberdade, sei lá, né? Mas eu acho que outra vez, assim, é algum lugar do Brasil, algum lugar perdido do Brasil, né? Uhum. Onde tem essa, essa região árida, seca, de Uhum. pessoas, né, de relações, homens amargos ou né, relações ambíguas, assim, essa pesquisa veio as locações, o visual do filme veio então, também dessa pesquisa. Te surpreendeu isso? Sim, a gente também fez muita pesquisa de locação, eu e a Cris, que é a produtora executiva. Uhum. Primeiro eu faço questão de fazer a pesquisa de locação pessoalmente, assim, né? Eu não contrato um produtor para fotografar e depois eu ir lá ver. Eu aproveito a pesquisa de locação para fazer Uhum. pesquisa de, de, do roteiro, pesquisa de linguagem, né? E a gente ficou, acho que mais de um ano, não logicamente um ano inteiro, mas assim, fizemos várias também imersões pelo interior de Goiás, fazendo essas pesquisas de locação. Um dos motivos é que a gente, como a gente tinha um orçamento limitado, uma das formas de ter um ganho no valor de produção é tendo as melhores locações possíveis, né? Então a Uhum. gente gastou bastante tempo procurando essas locações que a gente achava que trouxessem um pouco desse espírito do que a gente queria do roteiro, né? Essa coisa seca, árida, né? E, e a gente também não queria que fosse, por exemplo, a gente filmou numa região de Goiás, que é a região da Chapada dos Veadeiros, né? Uhum. Que é uma região, a parte dela é uma região com bastante turismo, né? Mas a gente não queria que fosse reconhecível, né? Que fosse a parte turística da Chapada. A gente queria meio que entrar ali nas entranhas da Chapada, né? Então, Uhum. as locações eram de acesso difícil, né? Algumas precisavam de 3 horas de deslocamento vamos dizer, da estrada até chegar nesses lugares, né? Acho que é um pouco para mostrar isso que você falou, né? Que não é uma região específica do Brasil, mas a gente reconhece que são interiores do Brasil, né? Como se Uhum. os interiores se parecem, né? A gente está dentro de um universo de um western, né? Que é um lugar onde que tem essa ambientação, essa sensação de Uhum. ausência de lei e ordem, né? Sim. E os interiores pode ser o interior de São Paulo, pode ser o interior de uma cidade do Nordeste, né? Pode ser o interior de Goiás. Eles têm essas características, né? Nem todos, mas é, existe algumas coisas que são comuns, né? Esses bares típicos com Sim. mesa de a gente encontra eles em qualquer lugar do Brasil, né? Então Uhum. acho que isso traz para você essa sensação de que não é um lugar reconhecível geograficamente específico, Exatamente. mas Uhum. sente que se você conhece aqueles lugares, você com certeza já passou por lugares parecidos ali, né? E o próprio Sim. elenco também, né? O elenco ele é muito diverso, né? A gente tem o Danilo é manauara, o Daniel Porpino é da Paraíba, né? O Roger é de Fortaleza, o Sim. Ângelo é mineiro, mas mora no Rio. Então, é um elenco que vem de várias partes do Brasil. Então, a gente também não tem um sotaque característico, né? A gente tem quase que uma nuance. Exatamente. Isso. Ó, É. meu Eu queria te convidado. falar desse elenco. Eu queria te falar desse elenco. Assim, eu tô olhando aqui um cartaz. Um cartaz ali atrás de você é do filme Sayonara, do Marlon Brando. Não, é o É, Rashomon.
Ah, Rashomon, parece um pouquinho. Então, esse filme tem um quê de acho que por conta da solidão desses homens, né, e do lugar que é solitário, como você disse mesmo, né, tem uma coisa Aham, de ser daquela honra samurai, assim, né, tá uma coisa no ar, assim, no filme, né. E aham. esses atores que fizeram, como vocês chegaram, né, nesse cast incrível, né, nessa seleção de atores, né, o Ângelo Antônio, aquele homem educado, né, aquele homem culto, mas, né, ele leva esse ar culto dele para esse homem fragilizado, esse homem morto por dentro, né? Babu Santana também, aquele homem gigantesco, com aquela voz suave, né? O Roger, espetacular, simplesmente espetacular, né? Eu jamais esqueço quando ele diz no filme que homens de pouca índole estão perseguindo, mas a forma que ele fala, né, é de uma chega a ser irônico, né, porque ele também não tem uma índole muito boa. Antônio Pitanga também numa participação especial espetacular. Assim, como vocês chegaram nesse casting que é avassalador, Érico? Assim, é uma seleção de atores carimbados e que é incrível como a gente não lembra de nenhum personagem que eles fizeram antes Uhum. de fazer o Ash outra vez. Eles somem, né, nesses personagens que você criou. Incrível. Como você chegou nesse casting maravilhoso? Alguns já eu escolhi de cara, né? Engraçado que o Ângelo tem uma história interessante que, bom, primeiro eu tinha escrito o personagem do Jeromin, que é o Roger Uhum, que faz o papel, né? Eu tinha escrito ele para o Nelson Xavier. O Nelson tinha feito um filme comigo, chama Comeback, em 2000, que foi lançado em 2017. Só que o Nelson faleceu durante entre o Comeback e o Oeste, né? E uhum, no velório do Nelson, o Ângelo apareceu e eu senti, a hora que ele entrou na sala, eu percebi assim uma primeiro da gentileza e a delicadeza dele e uma reverência que ele tinha assim pelo Nelson, e aquilo me tocou e eu já ali acho que eu já defini que ele trazia essa fragilidade que era necessária para o Totó, né, para uhum, contrabalançar um pouco essa violência que ele também traz, né. Então, e aí eu acho que o Roger foi o personagem, foi o Jeromin foi o personagem mais difícil que a gente teve, porque eu demorei para me uhum, desapegar um pouco dessa persona do Nelson, né, que uhum, eu imaginava ele ainda. E então a gente entrevistou muita gente, fizemos muitos testes, até que um dia a minha produtora de elenco me mostrou o Roger, né, me mostrou um vídeo um self-tape que ele tinha mandado, e eu não uhum, conhecia ele, né, e já me trouxe assim um impacto assim no self-tape, eu já consegui enxergar alguns elementos do Jeromel que eu imaginava. Então a gente fez um uhum, teste online, né? E ele foi muito bem no teste, já de cara, mas eu ainda fiquei um pouco assim, poxa, esse cara tem quase 80 anos, ele nunca protagonizou nada. Eu fiquei inseguro, uhum. porque ele não tinha material, assim, não tinha muito material, né? Ele tem uma participação pequena no Bacurau, né? Sim, verdade. Mas enfim, aí a gente acabou falando, vamos trazer ele para São Paulo, então. E a gente faz 2 dias aqui fazer uma dinâmica, uma pequena dinâmica com ele aqui. Aí durante esses 2 dias eu defini, né? Vou arriscar, vou dar esse salto de fé, mesmo ele não Uhum, tendo uma experiência muito grande no cinema, ele tem uma coisa dele muito forte e uma naturalidade, uma espontaneidade que ele consegue trazer. uhum, E acho que e aí também existe essa abertura de trazer gente de fora do eixo, de todos os lugares, uhum, né? Acho que isso abriu muito as possibilidades para a gente de poder ter esse elenco tão diverso, assim, né? uhum. Acho que Cara, um é pouquinho. incrível, né? Foi uma seleção e é incrível como eles se encaixam. E você comentou uma coisa que, de fato, nenhum deles forçam algum tipo de sotaque interiorano, né? E mesmo assim, eles conseguem falar com pessoas que viviam nessa região que a gente nem sabe onde é, e, né, essa região seca. E uma pergunta assim que caminhando para o fim assim, eu queria te perguntar, esse filme está sendo muito falado, né? Um filme
masculino, né? Esse filme de homens frágeis e tal. Mas quando a gente olha, assim, quando sobem os créditos, assim, a gente vê que é um filme de protagonistas masculinos, mas por trás da câmera existe uma equipe feminina incrível que estava junto com você na produção em diversos, né, na produção em diversos detalhes, direção de arte. Quanto foi importante ter essa equipe feminina do seu lado? E depois eu que também queria que você falasse como é que foi ver a reação do público quando você apresentou o filme Oeste outra vez pela primeira vez para o grande público, fora das sessões internas, assim. Queria que você me contasse esses dois lados, apresentar para o público e ter essa equipe feminina por trás dos bastidores. Bom, quando a gente termina a montagem, a gente fala, terminamos o filme, a gente assiste, a gente fala, parece que deu certo aqui, né? Acho que rolou, acho que o filme ficou bom, tal, mas a gente não tem certeza, né? Até a gente apresentar o filme, ter uma sessão pública para um público que não são pessoas que a gente conheça, né? Porque durante a montagem, a gente faz algumas sessões, né? Apresenta para algumas pessoas, colhe alguns feedbacks, mas é diferente de exibir o filme num festival. Sim. Então, a primeira sessão do filme assim foi em Gramado. Na verdade, foi no CineQuest, lá em um festival que acontece na Califórnia, mas foi uma sessão meio estranha. Era um festival que parece que o filme não se encaixava muito, e foi uma sessão no horário do Oscar, no mesmo dia do Oscar, no mesmo horário do Oscar, uma sala não tão cheia, assim, a sala cheia só. Então, a sessão que valeu mesmo para a gente foi em Gramado, e a sessão foi muito boa, assim, desde de cara, assim, a gente começou desde o final do filme, assim, que muita gente veio falar com a gente, e com essa reação muito positiva, muito boa, e aí depois as críticas foram saindo, aí a gente foi falar, não, parece que realmente deu certo, assim, né? Acho que a gente conseguiu. O filme comunica bem, assim, enfim, aí lá para cá foi muito bom, assim, foi realmente muito surpreendente, assim, superou o que a gente esperava, né? É um filme pequeno, mas teve, principalmente de crítica, assim, foi muito impressionante, assim, as críticas foram sempre muito, muito positivas, né? E quanto a equipe feminina, eu acho que é fundamental, assim, ter uma equipe feminina, diversa, né? O cinema é um retrato do nosso mundo, e a gente sempre a gente quer um mundo mais diverso. Quanto mais diverso ele for, melhor ele é, né? Então, e acho que isso é muito mérito da Cris, produtora executiva, que ela fez questão de montar essa equipe, né? Com essa equipe majoritariamente feminina, né? Para compensar um pouco o elenco era masculino, né? Então a gente precisava de compensar isso de alguma forma, né? E ao longo do tempo, não ao longo do tempo de produção do Oeste, mas assim, ao longo do tempo de alguns anos para cá, a gente vem entendendo que algumas funções que antigamente a gente pensava que só poderiam ser exercidas por homem, porque a gente achava que exigiam, às vezes, uma força física, e hoje a gente vê que não faz sentido nenhum. Por exemplo, platô, antes eu achava que um platô tinha que ser homem, e hoje no Oeste o platô foi a Joelma, uma mulher, e fez um trabalho assim incrível, assim, então a gente foi entendendo que era um tabu que não fazia sentido, né, assim, de ter essas funções no cinema serem historicamente exercidas por homens, né? Então a equipe, mesmo sendo um lugar que com várias dificuldades, né, dificuldades de transporte, né, a gente passou boa parte das filmagens acampado, né? Então a equipe inteira acampada num lugar muito isolado.
condições difíceis, né? E a equipe majoritariamente feminina. Então, só é um tabu achar que a equipe, quando se trabalha em condições árduas, a equipe tem que ser masculina. Isso não existe, é uma falácia, assim, não existe, não faz sentido, né? E, pelo contrário, eu acho que funcionou muito melhor a equipe sendo majoritariamente feminina do que se fosse masculina. Não, que bacana. Poxa, Érico, muito obrigado. Assim, agradeço demais a entrevista, tudo que você falou, conhecer essas histórias de bastidores, saber o quanto você se dedicou para trazer essa história, né? Não foi uma coisa sentado na sala da sua casa apenas, você foi lá, você foi no campo, viu como, sentiu como os personagens, acho incrível, né? Isso é uma lição, né? Se você sentiu aquele lugar como os personagens e trouxe isso, acho que por isso que o filme é tão espetacular, né? Do jeito que é. Eu agradeço imensamente essa chance que você deu para a gente poder conversar sobre o filme. A gente vai conversar com o Leopoldo também para saber como é que ele fez essa montagem. Você também participou da montagem do filme, né, Érico? Você também esteve junto, né? E o filme que tem uma montagem muito peculiar, assim, porque tinha tudo para ser um filme muito lento, aquele filme arrastado, mas é um filme que é incrivelmente silencioso e rápido, né? Eu acho uma maravilhosa montagem do filme. Mas é isso, Érico, eu agradeço. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que você deu para a gente poder conversar de Oeste outra vez, que é um grande filme desse ano, com certeza. E muito sucesso para o Oeste outra vez e para os seus próximos projetos. Espero poder encontrar você em breve, poder conversar contigo de novo no seu próximo projeto. Muito obrigado. Oh, eu que agradeço, Lucas. Obrigado. Com certeza, estou à disposição para sempre. Assim, precisando de qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Tá? Obrigado Obrigado. pelo. Agradeço, viu, Érico? Uma ótima semana para você e logo mais a gente publica na página a entrevista completa, os cortes da entrevista. E é isso aí, pessoal. Mais uma entrevista, mais um episódio dos 5 minutos de entrevista para a página 5 minutos no cinema. Até a próxima. Obrigado.